Pessoal, acho que podemos dar início, fazer uma breve introdução, sinta-se à vontade, os colegas para comentar também. Antes de tudo, agradecer a presença de todos, pedir desculpas pela proximidade da nossa divulgação, né, como a gente teve um prazo bastante curto em termos de que a gente tem que seguir o cronograma do CNPq, a PRPGP também tem as questões de lançar essa chamada interna para fazer a seleção interna, que depois o professor Thiago vai explanar um pouco melhor. Então, a gente teve um tempo relativamente curto para planejar e divulgar o evento, mas que bom que vocês puderam participar. Então, a gente propôs, em diálogo com relação ao programa, como é que a gente poderia capacitar isso, uma questão até levantada que a gente estava conversando agora há pouco com o professor Thiago, foi até um relato dele, com relação à participação de empresas e tal, e talvez com um edital relativamente distinto de outros do mesmo tipo, ele prevê essa questão da participação de empresas, que não é muito comum desses editais de fomento público. Então, a gente expandiu o convite para tentar chamar empresas, chamar professores, pesquisadores, para tirar as dúvidas com relação à parte da chamada interna, tirar dúvidas com relação às questões da empresas, contrapartidas, etc. Também os professores, para que eles tenham as informações ao contatar a empresa. Então, a ideia era justamente essa, a gente tentar unir toda essas partes, digamos assim, para a gente tentar tirar o máximo de dúvidas o possível, o quanto antes. A gente tentou fazer essa live o quanto antes o possível, para até o prazo de recebimento da chamada. Reforçar uma sugestão que eu tinha passado agora há pouco, pessoal, se pudesse apresentar, porque a gente tem participação de empresas, a gente tem pesquisadores, então, se o pessoal puder aproveitar isso para fazer um network de falar os PPGs, a maioria já falou, mas quem ainda não falou, se quiser comentar qual o PPG ou qual área que atua, as empresas, em qual área que atua, qual é a empresa que tá ali e tal, se a gente depois precisar do contato, uma questão nesse sentido, a gente troca uma ideia, solicita para a gente repassa o contato. Com relação à nossa dinâmica que a gente está propondo, a gente está sugerindo uma dinâmica de uma fala rápida, com 3 vieses, né, com o professor Thiago, representante da PRPGP, coordenador de pós-graduação e pró-reitor substituto, principalmente com as questões dos questionamentos dos pesquisadores, com relação à carta de convite da PRPGP, de como é que vai funcionar isso, de como será feito, quais são os requisitos, quais são as elegibilidades, os critérios, enfim, essas questões de seleção. De minha parte da GTEC, quanto transferência de tecnologia, falar um pouco sobre as questões principais, dúvidas que a gente percebeu no último edital e também da nossa experiência com as empresas, o que pode ser mais sensível, que seja interessante, que a gente já tire essas dúvidas previamente. Lógico que dúvidas pontuais a gente também pode responder aqui hoje ainda também e em contatos posteriores. E o Santos como um representante de uma empresa que é parceira do último projeto, do último edital. Então, além de ser uma pessoa com muito engajamento nessa questão da inovação, para mim uma grande referência na cidade e tem esse conhecimento e pode passar dicas tanto para as empresas quanto para os pesquisadores. Uma pessoa que permeia nessas duas áreas. Então a gente até agradece muito a participação dele como o externo desse evento, que com certeza agrega muito essa questão da experiência dele, as dicas que ele pode passar para os pesquisadores, para as empresas, o que ele vê de mais dificuldade nessa relação. Então, a gente vai ter 3 falas curtas e perguntas ao final. A ideia é que o evento não passe de 1 hora de duração, aproximadamente 40 minutos dessas falas iniciais. Essas perguntas vocês podem mandar e colocar no chat. Isso vai ser controlado, isso vai ser tudo encaminhado para o Silon, que vai fazer essa mediação entre os palestrantes, ter esses comentários também, como uma pessoa muito experiente nessa parte enfim, participante de várias redes de inovação, executivo e conhecedor muito do assunto, e também permeia bastante em todos esses meios. E ao final ele vai fazer os questionamentos, se direcionar, e a gente responde as perguntas.
E, a princípio, essa seria a dinâmica que a gente está propondo. Então, sem perder lá muito tempo, para a gente manter até uma questão de cronograma, já vou passar a palavra ao professor Tiago, para começar, principalmente nessas questões da carta convite, falar sobre o edital, falar sobre a experiência que já se acumulou e etc. Professor? Tá bom, obrigado, Andy. Eu vou, acho que passar uma apresentação aqui, subir uma apresentação, acho que fica melhor, pode ser? Claro. Acho que eu consigo aqui a tela inteira. Não sei se vocês estão conseguindo ver agora. Estamos vendo. Se puder botar em modo de leitura, fica um pouco... Aí, perfeito. Tá, beleza. Bom, então tá. Então, primeiro, obrigado, Angel, aí, pela possibilidade de explicar um pouco mais sobre esse programa, que é um programa de mestrado e doutorado que não é de um específico PPG, ele é um programa que acaba sendo da instituição, e por ter catalisado aí esse encontro aí com várias pessoas, que acho que foi essa uma das grandes dificuldades que a gente teve no ano de 2019, 2018, quando o primeiro programa DAI foi lançado. Então, eu vou tentar falar rapidamente o que é o DAI, né, para ter uma ideia, né, do que foi isso aí. Na verdade, o programa ele tem como um foco fortalecer pesquisa, empreendedorismo nas instituições científicas, né, no caso a UFSM, e tem uma ideia de envolver estudantes de graduação e pós-graduação que tenham projetos de interesse no setor empresarial, por meio de parceria com essas empresas, e esses estudantes vão desenvolver uma parte do projeto na UFSM e outra parte do projeto na empresa, né? Então, na verdade, esse programa DAI, ele amplia um pouco o que já vem sendo pensado pelo CNPq como uma ideia de alocação de bolsas, e principalmente com a iniciativa que foi lançada em 2018, né? Com uma grande diferença agora em 2020, que nós podemos ter bolsas de mestrado e também bolsas de iniciação tecnológica e de inovação para alunos de graduação. Então, uma linha de tempo só para entender de onde surgiu isso. A ideia do CNPq já vem desde 2013, com o doutorado acadêmico industrial, que foi colocado como um embrião na UFABC. A partir dos resultados que eles tiveram com a UFABC, eles implementaram em 2017 o DAI no ITA, né, e depois lançaram, então, em 2018, o programa DAI, né, com esse nome já certo, né, no final de 2018, e a UFSM foi uma das selecionadas para trabalhar com esse programa. A grande diferença, então, mais uma vez, era que no último, a gente não tinha bolsa de doutorado, e agora a gente não tinha bolsa de mestrado, desculpa, e não tinha bolsa de iniciação tecnológica, né? Então, esse é um programa, na verdade, que, do ponto de vista de pós-graduação, ele fecha muito com um objetivo mais amplo hoje que a CAPES tem de avaliar a questão de inovação e empreendedorismo nos PPGs. Então, a gente estava discutindo ali no início com o Santos, né? Talvez a gente ainda tenha que avançar muito ainda nessa questão dos programas de pós-graduação, e essa talvez seja uma das grandes oportunidades para os pesquisadores trabalharem com demandas das empresas e fazer essa ligação entre o que se produz na universidade e o que se traduz de processos e produtos depois para serem realmente utilizados na sociedade. Essa talvez seja um dos pontos que a CAPES está pedindo para avaliar, e talvez seja uma grande... esse edital seja uma das grandes oportunidades para a gente trabalhar mais com isso. Tá? Então, esse foi o histórico, foi o lançamento. Então, qual que é o objetivo do programa, né? O objetivo do programa é fortalecer a pesquisa e o empreendedorismo, né? Mas ele trabalha com alunos que são matriculados na universidade, e eles vão desenvolver projetos de interesse com parcerias nas empresas. Tá? Então, com isso, né, a gente contribuiria para a formação de recursos humanos aí, que seriam voltados para a pesquisa aplicada, nós contribuímos para o desenvolvimento de tecnologias, estimulação de redes, que a gente estava comentando agora antes no início, entre as universidades e as empresas, e aí, a partir daí, então, favorecer o crescimento econômico e estratégico, né? Além de promover o que a gente chama de ações de educação e popularização da ciência. Como objetivos específicos do programa, então, o que eu acabei de falar, mas uma das questões mais importantes de todas é a questão de fomentar projetos inovadores, né, por meio de pesquisa acadêmica. Essa talvez seja
o grande objetivo do projeto DAI. Eu consigo fazer projetos que estejam voltados a uma demanda específica, essas empresas tendo projetos que são dentro das linhas de pesquisas do PPG, e o PPG atuando com demandas específicas de cada uma das empresas contratadas. Tá? Então, isso veio de uma motivação principal do CNPq, que era a ideia de contribuir, né, para a competitividade das empresas em termos de desenvolvimento científico e tecnológico do país e também fortalecer os sistemas regionais de inovação. E se a gente for ver o que tem acontecido nos últimos anos, talvez essa seja um dos exemplos, né, de que o CNPq está estabelecendo como um modelo de alocação de cotas, né, para os projetos institucionais. Então, a ideia do CNPq é trabalhar com projetos para distribuir as cotas, e esse talvez seja um dos principais modelos que eles estão trabalhando para as universidades. Né? Quem é que pode participar, que foi uma das questões que o Angel falou, e essa é uma das grandes diferenças que tinha do primeiro edital. No primeiro edital só poderia participar universidades que tivessem pelo menos um curso de doutorado com nota 5, hoje eles não fizeram essa trava, então quem pode participar é qualquer programa de pós-graduação que demonstre uma capacidade para executar o projeto, né? E esse programa ele tem que ter uma parceria formalizada com essa empresa, né, que a gente chama de empresa parceira. Eu posso formalizar uma parceria a partir de agora? Pode, né? Mas lembrando que sempre as parcerias ou os projetos de desenvolvimento, ou se a empresa já tem esse know-how de desenvolvimento de projetos P&D, ela tem uma pontuação a mais na hora da classificação. Então, o programa ele tem basicamente 3 participantes, né? A ICT, que a gente chama da Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação, aqui representada pela UFSM e a Agitec, uma ou mais empresa parceira, né? Ou seja, o projeto ele pode ter mais de uma empresa parceira, mesmo o programa de pós-graduação ele pode ter vínculo com mais de uma empresa, e o CNPq, que seria o terceiro, que vai financiar esse projeto através das bolsas de mestrado e de doutorado e de iniciação tecnológica e industrial. Além disso, a gente tem um orientador acadêmico, um supervisor que é vinculado à empresa na qual o projeto está relacionado. Então, a ideia é que o aluno ele desenvolva o projeto tanto na UFSM quanto um bom tempo dentro da empresa com um supervisor, né? O bolsista e o representante institucional. Então, quais são os princípios norteadores do projeto? Então, são bolsas, né, de mestrado e doutorado, que vão ser dadas a alunos regularmente matriculados em algum curso de pós-graduação da universidade, que vão desenvolver os seus projetos, né, com um orientador acadêmico e um supervisor junto à empresa. Tá? Essa é a ideia, um dos princípios, o principal princípio norteador. E aí tem alguns outros pontos que é interessante do ponto de vista da proposta. O primeiro dele é que o projeto de doutorado ou de mestrado, ele vai ter que envolver um bolsista de iniciação tecnológica. Isso é uma coisa nova, não tinha no primeiro DAI. Então, a gente, para cada bolsa que a gente vai pedir, a gente tem que pedir também bolsistas de iniciação tecnológica, que são os bolsistas de graduação. Esses bolsistas vão trabalhar acompanhando o projeto em desenvolvimento. E é importante também ressaltar que ele não é um programa vinculado a um único programa de pós-graduação, ao único curso de pós-graduação. Ele é um programa institucional. Isso foi uma das coisas que o presidente do CNPq no ano passado mais tocou com a gente, porque a ideia é que o DAI seja da instituição. Tá? E o que se espera, né, no final é que, além da produção científica, sejam gerados produtos ou processos para ser aplicado no setor empresarial. Então, o que é financiável? Né? Quais são os itens financiáveis? A proposta institucional, a proposta que a UFSM vai mandar, ela pode pedir de 1 a 10 bolsas de mestrado, e também, né, de 1 a 10 bolsas de doutorado, além das bolsas de iniciação tecnológica industrial. Então, para a gente entender, a UFSM ela vai ter que montar uma proposta única para disputar com outras universidades. Como é que a gente vai montar a nossa proposta? A partir, então, da carta convite que foi enviada para vocês, a gente vai fazer a seleção das propostas
e a partir da seleção das propostas, nós criamos uma proposta única, tá? Então, dentro dessa proposta, né, o que é interessante é que para cada bolsa de mestrado, isso é algo novo que surgiu, né, a gente tem que solicitar obrigatoriamente 1 ou 2 bolsas de iniciação tecnológica industrial para um aluno de graduação, e para cada bolsa de doutorado, a gente tem que obrigatoriamente solicitar de 1 a 4 bolsas de iniciação tecnológica e industrial. Tá? Obviamente, a empresa ela tem que dar uma contrapartida. Tá? Então, a contrapartida, para cada bolsa de mestrado solicitada, a empresa tem que dar R$10.000, isso pode ser feito em 1 ou mais parcelas, e para cada bolsa de doutorado, uma contrapartida de R$20.000 em 1 ou mais parcelas. Isso significaria aí, mais ou menos, para quem é pesquisador do CNPq, a taxa de bancada dessas bolsas. Tá? Essa contrapartida da empresa, também isso é importante colocar, que ela não necessariamente tem que ser feita de forma financeira, né? É um valor repassado à fundação. Mas ela também pode ser feita em forma de contrapartida econômica, através de materiais permanentes, ou despesas de custeio, ou equipamentos para pesquisa necessários para a execução da proposta. Algumas situações que podem acontecer, a gente sabe que por menores, né, mas a gente sabe que tem uma taxa de administração, e essa taxa não está incluída nesse valor aí que repassa para a empresa, mas volto a dizer, o valor que é distribuído equivale a quase uma verba de bancada aí, se for ver por mês, dá 400 e alguma coisa, R$428 por mês. Então, como é que é a metodologia que a gente vai fazer, né? Então, primeiro a gente vai fazer uma seleção das propostas, né, que são feitas, serão distribuídas a partir da carta convite. Essas propostas, preferencialmente, a gente vai trabalhar com empresas que tenham potencial e complexidade compatível ali com os projetos de mestrado e doutorado, né, conforme as linhas de pesquisa de pós-graduação e de pesquisa das pós-graduações da universidade. E uma coisa nova que surgiu, que vocês já estão acostumados também, é que os projetos eles devem ter pelo menos aderência em uma das áreas prioritárias do CNPq. Isso foi uma das grandes discussões que a gente teve via FOPROP para tirar, mas infelizmente isso não aconteceu, só trazendo as áreas prioritárias. Então, o projeto da UFSM e os projetos, as propostas que vão formalizar e vão ser utilizadas, elas têm que estar, de alguma forma, incluídas numa dessas áreas prioritárias. Tá, que tem no edital, mas são as tecnologias estratégicas, habilitadoras de produção, desenvolvimento sustentável ou para qualidade de vida. Tá, então, só para o Angel me pedir um pouco do conteúdo das propostas, né? Então, as propostas, elas têm que incluir uma série de questões que estão no anexo do edital, mas só trazendo algumas coisas, são informações do PPG, e aí que entra uma questão interessante, que é a questão da experiência e desenvolvimento de projetos de PDI em cooperação com empresas, né? Então, desde projetos envolvidos, quais valores foram aportados, quais são as inovações envolvidas, os históricos de projetos PDI da empresa parceira, um plano de trabalho para o bolsista, colocando as metas, os objetivos e as estratégias para captação, o grau de inovação e potencial de impacto dos resultados e o cronograma de execução. Tá? Alguns pontos importantes que eu acho que em termos de pós-graduação e algumas opções que a UFSM fez. O primeiro deles é que cada proposta que o PPG vai enviar, ele poderá solicitar até 2 bolsas de cada nível. Isso pode gerar alguma dúvida. Na verdade, a gente espera que a gente tenha bastante programas de pós-graduação concorrendo. Como a gente vai poder solicitar só 10, a gente solicitou, num primeiro momento, que cada proposta inclua somente 2 bolsas de cada nível. Obviamente, se nós não conseguimos fechar demandas das 10 bolsas, óbvio que nós vamos abrir para que, de repente, um programa X tenha mais de 3 contratos com a empresa, ou a empresa se disponibilize a pagar mais de 2 bolsas, sobrando, havendo demanda, a gente consegue fazer um termo aditivo. Né? Só que sempre lembrando que para cada bolsa tem que ter comprovado o apoio da empresa como contrapartida mínima. Tá? O representante legal da empresa deverá preencher e assinar a carta de concordância da empresa, e aí é importante que essa empresa ela vai ter que, se nós ganharmos, né, se nós formos
para nós concorrer, desculpa, nós precisamos que essa empresa ela tenha cadastro no CNPq, é um cadastro tranquilo de fazer, mas eu já solicitaria para as propostas que já avaliassem com as empresas se elas têm esses cadastros no CNPq, porque no último demorou um certo tempo, tinha algumas empresas que não tinham cadastro no CNPq e nos levou um certo tempo. E nós, como universidades, aí, como a Agitec, nós vamos ter que fazer uma formalização desse contrato, né, para a questão de contrapartida e principalmente as questões de propriedade intelectual. Tá? Outros pontos importantes é que a empresa ela garante o acesso ao bolsista para os equipamentos e demais condições aí para ele desenvolver o projeto, isso é importante, uma das últimas, né, é que a duração que o bolsista fica na empresa, na universidade, isso é completamente livre. Isso pode ser discutido tanto com o supervisor quanto com o orientador. Então, desde que, né, o bolsista cumpra com as obrigações do curso e com as metas que foram estabelecidas para a empresa. Pode haver troca de bolsistas ao longo do tempo? Pode. Né? Se eu estou trabalhando e, de repente, o bolsista não atingiu as metas do projeto, em comum acordo com o orientador, com o supervisor, a gente pode trocar o bolsista. Claro que não é o melhor, mas, enfim, algumas situações podem acontecer. E aí o que eu já tinha falado antes é que o programa ele não se destina a indivíduos que já tinham um vínculo empregatício com a empresa. Uma das brigas que a gente teve, mas a gente acabou perdendo. Como é que é o julgamento disso em termos de CNPq? Então, se vocês forem ver, os pesos, né, os maiores pesos, principalmente a questão de históricos, que essa empresa tem em desenvolvimento de projetos, histórico que o PPG tem em desenvolvimento de projetos PDI, o grau de inovação e o potencial econômico desse resultado, a adequação e o acompanhamento do programa, que é uma coisa muito da universidade, mas uma série de outras questões, né, como clareza e aderência aos objetivos da chamada, experiência da universidade em desenvolver projetos P&D. Então, o critério de julgamento vai acontecer em 4 fases. Uma primeira fase será feita pela classificação pelo comitê julgador. Então, o comitê julgador faz um ranqueamento das propostas que são colocadas. Depois, isso é avaliado pela área técnico-científica do CNPq, principalmente se enquadra nas áreas prioritárias, é a grande questão que nós vamos ter que discutir bem, e aí sai o resultado. Dentro da universidade, nós vamos receber as propostas e vamos trabalhar exatamente com esses critérios para fazer o julgamento, iremos fazer a classificação das propostas, e aí sim, né, a partir do comitê que será feito, de um grupo de trabalho que será composto, a gente não pode chamar comitê, um grupo de trabalho que será composto para isso, nós divulgaremos os resultados, e a partir dessas propostas selecionadas, nós vamos fazer a nossa proposta institucional. Tá? O cronograma, então, já de antemão, a data limite aí para a apresentação dos projetos é até o dia 19, agora de junho. Nós vamos fazer um período de análise, depois a divulgação das propostas pré-qualificadas, a data para reconsideração, e aí a gente tem um tempo maior para fazer o projeto institucional. Eu também deixo aqui o e-mail da coordenadoria de pesquisa, que está aí junto comigo, o professor Fábio, quem está capitaneando mais junto aqui, né, o projeto da IMAI, e espero aí, não sei se eu não passei do meu tempo, Angel, mas a ideia era trazer um pouco da importância desse programa. O que a gente já fez, e a universidade ela foi uma das universidades que ganhou isso em 2018, o nosso projeto foi pontuado super bem, em termos de objetivos, em termos de experiência com P&D, e esperamos aí receber propostas, né, com essa interação com a empresa que realmente traduzam o objetivo principal do programa, que é qualificar os recursos humanos e trabalhar com demandas aí da união entre a universidade e a empresa. Nós sabemos, né, que muitas vezes as demandas dos programas de pós-graduação vão ter que se encaixar também na demanda do setor empresarial, mas acho que esse é um futuro que os programas que têm essa veia vão ter que começar a trabalhar mais, porque é a ideia agora nas classificações e no ranqueamento dos programas pela CAPES. Eu me coloco à disposição, então, Angel, e qualquer pergunta, fico aí à disposição para que a gente possa discutir. Passou meus minutos ou ultrapassou? Vou passar a palavra para o Angel já.
pergunta, aproveitando que nós temos uma do Cláudio, diretor da Goia Lab. Eu gostaria de que em algum momento se toque o tema da burocracia, do aproveitamento das tecnologias desenvolvidas e registros junto aos órgãos públicos, já que isso, Anjo, tem bastante a ver com a que a Coordenadoria de Transferência de Tecnologia faz, que tu coordena, e que a Lauren também está aqui presente, trabalha, né? Falar de toda essa negociação de tecnologia entre universidade e empresa, que às vezes nasce, como é o caso aqui, num projeto de P&D realizado em conjunto e cofinanciado também pela empresa. Como se vence a burocracia? Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Silon. Obrigado, professor. Ótima explanação, sucinta, objetiva, extremamente didática. Acho que eu começo falando com relação a essa parte da transferência de tecnologia, exatamente, para apresentar para quem não conhece, enfim, para quem não sabe como é que trabalha a Agitec e especificamente a nossa coordenadoria de transferência de tecnologia. A Transferência de Tecnologia é uma coordenadoria da Agitec, Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia. A Agitec é o NIT, Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia, Núcleo de Inovação Tecnológica, nos termos da lei da UFSM, né? Então, nós temos essa responsabilidade de ser o elo institucional entre a UFSM e seus pesquisadores e empresas e demais entidades externas para esse tipo de ação relacionada à inovação. Então, fazendo um paralelo aos mecanismos aplicativos modernos de relacionamento, nós somos os responsáveis por dar esse match, digamos assim, entre o que se precisa do lado da empresa ou do que você pode realizar sob o ponto de vista da UFSM. Salientar uma questão muito importante, para deixar claro também um aspecto que eu considero muito relevante, é que não há necessidade para que haja essa interação entre universidade e empresa, seja para licenciar tecnologias desenvolvidas pela universidade que já tenha desenvolvido, ou para esse desenvolvimento conjunto em parceria, para a realização de pesquisas tecnológicas que sejam de interesse de todos os envolvidos, não é necessário esse edital, um edital do CNPq. O que acontece? Esse edital em específico, ele traz uma oportunidade que geralmente nós não temos. Nós temos vários projetos com empresas, só que geralmente o custeio integralmente aportado o custeio financeiro é integralmente aportado pela empresa. Então, esse edital, ele traz uma oportunidade muito interessante do ponto de vista da empresa, porque ele dá um aporte financeiro da UFSM, do CNPq, da União, do Estado, do governo, mas um aporte institucional, digamos assim, da universidade, havendo a aprovação desse projeto, o que diminui bastante os custos de pesquisa, né? Então, geralmente, essas bolsas, por exemplo, de mestrado, para envolvimento de alunos, para desenvolvimento dessa pesquisa, além da equipe técnica da UFSM que vai desenvolver essa tecnologia, que vai propor e desenvolver e descobrir e avançar nesse desenvolvimento tecnológico para que se gere uma inovação, que se gere um diferencial de mercado que vai ser utilizado pela empresa, geralmente isso necessita de um aporte direto da empresa com relação a essas bolsas. Então, esse edital em específico, ele traz essa oportunidade extra, digamos assim. Ele não é necessário, mas ele traz esse asterisco que é muito importante. Dentre as atividades de transferência de tecnologia, e aí eu acredito que seja uma questão bastante importante se colocar, é que nós somos os responsáveis institucionalmente por fazer essa identificação. Receber uma demanda de uma empresa, por exemplo, identificar dentro do nosso escopo, dentro dos nossos servidores, dos nossos professores, dos nossos pesquisadores, nossos PPGs, da nossa infraestrutura, quem é que pode conseguir dar vazão a esse e atender essa solução, um grupo bom de trabalhar e que vai atender às expectativas da empresa. E também de definir muito bem essas expectativas, auxiliar nessa definição com relação às expectativas de prazos, expectativas de o que se espera alcançar,
questões de propriedade intelectual, quem é que vai ser o titular daquela tecnologia desenvolvida, como vai funcionar o uso dessa tecnologia. Então, nós somos os responsáveis por auxiliar os pesquisadores e as empresas nessa definição. Do seu ponto de vista do pesquisador, a mesma questão. Nós temos nessa nossa reunião aberta aqui, nós temos um público predominantemente de pesquisadores. Então, sob o ponto de vista do pesquisador, nós também temos a responsabilidade de auxiliar o pesquisador a identificar uma empresa e abordar uma empresa com algo que possa ser um problema tecnológico e sugerir uma solução que a gente tem infraestrutura para cumprir essas atividades. Então, sobre os dois pontos, sobre os dois aspectos, nós somos responsáveis por dar esse apoio institucional. A título de informação, só para complementar, a Agitec, ela é um setor da UFSM, né? Nós somos um órgão da universidade vinculados ao gabinete do reitor. Então, nós somos o braço da reitoria, o braço institucional que tem a responsabilidade de dar esse apoio. Especificamente com relação a esse edital, até em questão de prazo, como há um prazo relativamente estreito, eu gostaria até de sugerir algumas alternativas, digamos assim. É lógico que a Agitec também está disposta, dentro das nossas possibilidades, com esse prazo, de auxiliar nessa identificação, é lógico, mas também existem ferramentas que podem ajudar a fazer esse match. Então, eu queria recomendar aqui a questão da própria Agitec, desse contato com a Agitec. Então, nós estamos à disposição para auxiliar nessa questão, de identificar possíveis demandantes, possíveis ofertantes de tecnologia, mas nós também temos outros instrumentos que podem ser úteis, principalmente para as empresas, nesse caso específico, que é o FSM Publica. Tá, o FSM Publica, se alguém puder, inclusive alguém da equipe puder colocar o site, o link do FSM Publica no chat, que ele pode ser um ponto inicial de pesquisa, digamos assim, um ponto só. O que a universidade tem? Quem é que pesquisa? Eu preciso de uma solução em uma determinada área. Onde é que eu encontro essa pessoa? Além da Agitec, o FSM Publica ele pode ser um primeiro ponto de contato para conseguir identificar das nossas expertises quem é que atua em determinada área, porque a gente tem inúmeros pesquisadores, cada um dentro do seu escopo, alguns mais focados em um determinado tema. Então, eventualmente há uma demanda de um desenvolvimento de uma tecnologia, uma demanda de uma empresa que seja muito específico. Então, uma possibilidade de conseguir identificar se a UFSM tem aquela possibilidade é dentro da UFSM Publica. Além disso, sugerir também, principalmente às empresas, a questão de sites e portais da universidade, os PPGs, eles têm várias informações, linhas de pesquisas. O UFSM Publica também tem a questão do Lattes, então que também pode servir, ele é um pouco mais acadêmico, mas ele também pode servir para poder dar como uma primeira fonte de pesquisa, como uma primeira origem de tu conseguir iniciar uma conversa, digamos assim, também com o apoio da Agitec. Eu também tenho uma apresentação, acredito que o professor Thiago já tem abordado boa parte, foi bem abrangente a apresentação dele. Eu só queria focar em alguns itens, alguns até vou poder pular, mas focar em alguns itens que são mais sensíveis do ponto de vista da empresa, que é o que a gente tem mais experiência, o que as empresas têm de demanda, que são dúvidas mais pontuais. Logicamente, algumas questões que eu vou colocar os nossos pesquisadores, eles estão muito acostumados com editais. As empresas talvez possam se beneficiar mais dessa questão de focar nos itens específicos desse edital, de alguns itens pontuais, mas também os pesquisadores, sob o ponto de vista ao abordar uma empresa, por exemplo, para propor uma parceria, que eles também já tenham algumas dúvidas que a gente já consiga esclarecer agora, para que eles consigam responder, porque provavelmente seriam perguntas que viriam da empresa quando isso for abordado. Então, vou fazer uma brevíssima apresentação aqui, rapidamente. Deixa eu só fazer a questão técnica aqui. Perfeito, acho que todos veem minha tela. Qualquer coisa, só me notificar. Então, bem objetivamente, tentaria ser o mais objetivo possível, até porque é uma questão de tempo. Deixa eu marcar meu tempo aqui.
Então, o professor Tiago já abordou algumas questões, eu queria focar com relação a alguns aspectos bem diferentes desse edital com relação a outros. Então, já dentro do princípio norteadores, por exemplo, há um ponto que eu acho bastante nevrálgico aqui, ó, espera-se que sejam gerados produtos ou processos inovadores que possam ser aplicados no setor empresarial. Isso é um diferencial dos outros editais, ou seja, aqui há essa expectativa, espera-se que sejam gerados produtos ou processos inovadores e que sejam aplicados no setor empresarial, ou seja, esse foco ele já está desde o início do edital, já está como um ponto destacado dentro dos princípios norteadores do programa. Dando sequência, com o objetivo da chamada, essa criação de redes e parcerias entre universidades e empresas para execução de projetos de tecnologia inovadoras, ou seja, redes de parcerias, ou seja, que isso inclusive na sequência, auxiliar as empresas de desenvolvimento na melhoria de produtos, processos e serviços que favoreçam o avanço de setores econômicos estratégicos. Ou seja, redes de parcerias significa, no meu ponto de vista, algo que é bastante interessante até de ser colocado, que a possibilidade de tu iniciar, isso foi colocado também, não lembro se pelo Santos ou pelo professor Tiago, de tu iniciar uma parceria, de tu avançar, de tu ter um primeiro contato, depois tu vai criando confiança, ninguém investe muito sem tu ter um pouco uma relação de confiança que tu vai construindo. Então, isso também entra como objetivo da chamada e é bastante importante. A questão dos projetos aí no item 3.2, eu acho que o professor Tiago já abordou muito bem, que é essa questão das áreas tecnologias prioritárias do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. Então, isso está lá no edital, sugiro consulta, né, para ver se se enquadra, mas são itens, elas são bem abrangentes, digamos assim, em grandes áreas, né, que é uma questão de soberania, no sentido de a União, né, o Estado, o governo, ele está fazendo investimento, então, que esse investimento ele tem um objetivo de fomentar questões que são consideradas mais relevantes do ponto de vista estratégico do governo, o que é natural. Cronograma. O professor Tiago falou sobre o cronograma da carta convite, também passou algumas informações sobre o cronograma do edital, mas eu queria chamar a atenção dessa questão aqui, o prazo final para a implementação das bolsas, que é 31 de março de 2021, supondo que o nosso projeto seja aprovado, por CNPq, logicamente. Ou seja, e aqui no item seguinte, uma questão muito relevante, ou seja, parceria formalizada no momento da indicação do bolsista. Ou seja, essa formalização, ela tem que ser realizada até esse momento citado ali em cima, 31 de março de 2021. Ou seja, se apresenta um projeto nesse momento, mas essa formalização, ela vai se dar no momento futuro, digamos assim. E aí, ao final aqui, eu comento algumas questões sobre essa questão de formalização, que foi algo que foi comentado, foi questionado e que foi também sugerido pelo Silon. Com relação aos itens financiáveis, eu queria chamar a atenção desse item específico aqui. As bolsas não poderão ser utilizadas para pagamento de prestação de serviços. De certa forma, não deixa de ser um tanto quanto lógico, mas não custa colocar isso também para as empresas e para os coordenadores que forem abordar as empresas, sob o ponto de vista de deixar claro que essas bolsas, elas não se refletem em uma mão de obra, digamos assim, que vai apoiar nas atividades da empresa, digamos. Ela é uma bolsa de pesquisa para desenvolvimento de uma solução tecnológica. E não sendo realizado dessa forma, estaria em desacordo com a finalidade dessas bolsas do CNPq. Outra questão que é bastante importante, dependendo de como for essa relação da universidade com a empresa, que elas podem ser suplementadas pela universidade ou pela empresa. Pela universidade, nossa realidade atual, ela não permite que haja uma suplementação nesse sentido. Mas essa suplementação, ela pode ocorrer, até inclusive para questões de valorização, motivação ou ampliação, uma observação de que isso não caracteriza remuneração proveniente de vínculo empregatício, ou seja, de que isso não caracteriza, por exemplo, não haja um pagamento, por exemplo, de uma suplementação de bolsa em CPF diretamente do bolsista ou de outras pessoas, ou de outros alunos da universidade, que isso seja feito de uma maneira institucional, a gente tem ferramentas para isso, para que a empresa não tenha insegurança de caracterizar isso como um vínculo empregatício, que pode ser um problema jurídico para a empresa, né?
Com relação às contrapartidas, eu acho que o professor Tiago já colocou muito bem, então acho que aqui eu posso pular, que ele já abordou todos esses pontos. Essa questão da contrapartida financeira, quanto ao repasse e à fundação de apoio, tá? Havendo contrapartida de forma financeira, esse valor será repassado, já passo como informação, ele será repassado como fundação de apoio, na nossa FATEC, e essa contrapartida financeira, ela irá custear despesas diretamente relacionadas à proposta, ela tem que estar vinculada de alguma forma com a realização da pesquisa. Além disso, contrapartida econômica, isso é uma questão que o professor Tiago já abordou, e também esse item 821, que é interessante colocar, que as despesas relativas à taxa de administração da fundação de apoio não são contabilizadas como parte do valor mínimo de contrapartida, ou seja, é aquele valor das bolsas mais as taxas, que já foi colocado na carta convite como os 20% ali que foi colocado como requisito mínimo, o valor mínimo mais uma taxa de 20%, que daí representa o valor de custeio das despesas administrativas da FATEC, da nossa fundação de apoio, e também por uma questão legal de um recurso de ressarcimento da universidade que a nossa procuradoria jurídica exige. Há alguns critérios com relação à contrapartida econômica, que estão bem mais detalhados, até tem mais algumas informações com isso em alguns slides adiante. E esse item último, que não pode ser aceito como contrapartida econômica, valores em homem-hora, ou seja, contrapartida de pessoas vinculadas à empresa, elas não podem entrar como contrapartida econômica. Pode entrar bens, materiais, permanente, custeio, desde que mensurável, de maneira que seja comprovado, mas esse item específico de valor homem-hora não poderia entrar. Critérios de julgamento, eu só coloquei essa questão porque tem que especificamente com relação à empresa, que é um dos mais relevantes do ponto de vista da empresa, que é históricos de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação da empresa parceira nos últimos 2 anos, e isso tem um peso 2, tá, que é o peso máximo, não é o único de peso máximo, mas é um item de peso máximo lá no critério de julgamento do edital. Um ponto bastante importante, estou tentando ser o mais objetivo possível aqui, pessoal, é esse item 11, que é com relação à questão de propriedade intelectual, tá? Que o edital mesmo, ele já traz a possibilidade de que o CNPq, ele sempre, uma informação geral, o CNPq, ele sempre vai fomentar que sejam divulgados os resultados da pesquisa financiados por ele. Mas aqui ele está respeitando também patentes de invenção, questões de sigilo, que serão, em caso de relatórios técnicos que forem enviados ao CNPq, que serão mantidas em sigilo. Logo, a gente também tem um reforço dessa questão. Aqui, exatamente aqui. Caso os resultados dos projetos ou relatório venha a ter um valor comercial ou que possa levar ao desenvolvimento de um produto ou método envolvendo o estabelecimento de uma propriedade intelectual, a troca de informações e a reserva dos direitos, em cada caso, dar-se-á de acordo com o estabelecido na legislação vigente. A lei de propriedade intelectual é o marco legal da inovação, que é algo que a gente já está bastante acostumado, pelo menos enquanto Agitec, mas ele traz essa liberdade de que isso seja discutido entre a universidade e a empresa. E um ponto importante que eu trouxe é com relação a esse regulamento técnico, eu imagino que seja o nome da RN, que ele faz algumas considerações que é muito importante do ponto de vista da empresa. Então, por mais que acho que é interessante para os pesquisadores e para a empresa saber um pouco mais algumas informações sobre isso, então separei alguns itens bem pontuais aqui com relação a isso. O CNPq não participará das titularidades de propriedade intelectual, ou seja, os resultados, está havendo uma patente resultante desse projeto que vai ser desenvolvido, o CNPq ele não vai ser parte, tá? Então, vai ser os titulares vai ser a universidade e a empresa de acordo com o que for definido. E essa definição entre a universidade e a empresa, ela segue na sequência aqui com o item que caberá a nós, universidade e empresa, definir qual é a titularidade percentual que vai decorrente de resultados desses projetos de pesquisa. Da mesma forma, no item 5, com relação aos OITs, ou seja, ao CNPq não caberá a participação dos ganhos econômicos resultantes da exploração comercial das criações protegidas decorrentes desses projetos financiados por ele. Ou seja, isso aqui é muito importante no sentido de que a empresa pode dizer, mas o CNPq está financiando, isso quer dizer que ele vai ter algum tipo de titularidade com relação à propriedade intelectual, ele vai ter algum tipo de ganho? Não, a regra é, não, ele não terá, isso aqui não está no edital, isso aqui é um regulamento normativo lá do CNPq que eu puxei, porque eu acho muito importante, geralmente é uma dúvida das empresas.
Então, os pesquisadores, caso contatem e isso haja como um questionamento, é bom já deixar claro que isso pode ser negociado diretamente entre a universidade e a empresa. Aqui, a título de ilustração, o que vai ser apresentado pela universidade ao CNPq para a submissão da proposta. Isso está no edital, mas é basicamente algumas informações sobre a empresa que vão ser colocados. Contrapartida prevista, a experiência deles, a experiência da empresa com projetos de inovação, etc. Vou passar rapidamente por causa de uma questão de tempo. A carta de concordância também somente a título ilustrativo. Não vou comentar nada nesse sentido. Quanto a esse ponto específico, que são as diretrizes para funcionamento, que dão as linhas gerais, o professor Thiago já fez uma explanação muito boa com relação a isso, eu quero focar especificamente nesse item logo depois da metodologia. Caberá a ECT selecionar o projeto... Não é esse... Isso, é esse mesmo. Caberá a ICT selecionar projetos da empresa que tenham potencial e complexidade compatíveis com projetos de mestrado e doutorado. Ou seja, isso é um ponto muito, muito importante, do ponto de vista de todo mundo, na hora de discutir o projeto para submeter nesse edital, que os projetos, o que vai ser desenvolvido, a solução que a empresa precisa, ela precisa ser compatível com o que é um programa, o que é um projeto de mestrado, o que é um projeto de doutorado. Porque tu tem soluções que são mais simples, que não abrangem essa complexidade, e tu tem projetos que abrangeriam muito mais, digamos assim, então tem que se fazer essa compatibilidade. Isso é uma questão que os pesquisadores têm total conhecimento, total condições de definir juntamente com a empresa o que se enquadra dentro do PPG, dentro desse critério. A questão da formalização, como eu disse, eu vou referir logo mais com as questões da propriedade intelectual. Aqui eu acredito que esses itens aqui já foram muito bem esclarecidos pelo professor Thiago, que é a questão do acesso à facilidade da empresa, que isso pode ser definido livremente, o quanto de tempo a empresa, o aluno, a bolsista vai participar na empresa ou na universidade, e a questão de impossibilidade de indivíduos que tenham vínculo empregatício com a empresa parceira do projeto. Acabei de perceber que o meu tempo já estourou, então vou tentar ser um pouco mais objetivo com relação à apresentação. É isso. Deixa eu voltar para cá. Tá, mais dois itens rapidamente. Com relação à economia de recursos que isso pode representar para a empresa, tá? Só a título da informação, o valor de cada bolsa de doutorado, no total do projeto, R$105 mil, que seria um investimento que a empresa deixaria de fazer na execução do projeto, de mestrado, R$36 mil, que deixaria de ser uma necessidade de da empresa aportar no projeto, e a cada graduação, R$19 mil e 200, apenas a título exemplificativo. Além disso, em termos de economia para a empresa, para esse desenvolvimento, a questão de toda a infraestrutura laboratorial da universidade e ali o apoio técnico de docentes com uma grande especialização, um grande know-how, uma grande experiência técnica, pesquisadores de ponta, que não tem um custo para a empresa, então é algo bastante interessante. Então, com relação também a importância dessa interação, porque isso é bastante importante, porque contribui tanto na questão da formação do docente, enquanto participação, conhecimento mais próximo à indústria, ele tem também essa experiência da indústria, é uma questão bastante importante. O discente, o aluno, ter essa entrada no mercado, ter esse conhecimento real do mercado, e para a empresa, do ponto de vista de inovar, aumentar sua capacidade de concorrência, de competitividade nacional e internacional, inovando, e só com um custo bastante reduzido. E por último, com relação ao que eu tinha de itens para levantar, essa questão e reforçar essa questão de uma correlação de confiança, tá? Então, esse projeto, por exemplo, ele pode ser um start, um início de uma relação a longo prazo que vai construir uma relação bastante produtiva com projetos no futuro, enfim, ou seja, é uma boa oportunidade de se iniciar essa relação.
Com relação, acho que a formalização, eu acredito que por causa dessa questão do tempo, eu acho que a gente eu posso comentar isso um pouco mais aprofundadamente ao final, na etapa de perguntas, senão acho que pode ser, né? E temos perguntas a respeito desse tema. Eu queria ressaltar a presença de vários empresários aqui, né? Entraram mais alguns enquanto tu falava, entrou o Gilney da Síntese, que também agora é nosso parceiro na GTEC, e vou já passar para o Santos. O Santos está ouvindo? Sim, perfeitamente, Silon. Achei que a tua imagem tinha congelado. Vou passar para ti já tentando fazer uma representatividade de algumas perguntas que tem ali no chat. Santos, tu é um empresário que nasceu dentro da universidade, né? E inovação está no teu DNA, né? E no DNA das empresas nas quais tu é sócio e que fazem projetos com a universidade. E nós temos aqui empresários que estão iniciando, né? E eu brincava lá quando dava curso de elaboração de projetos, que aprovar um projeto é tu pedir o que tu precisa e escrevendo o que o avaliador quer ler, né? Quer ler e precisa ler, né? Porque tem um edital, enfim, tem toda uma normatização. Que orientações tu daria para os empresários como chegar na universidade, fazer essa parceria e quais as vantagens que ele tem nessa parceria? E legal, obrigado, Silon, obrigado, Andiel, e em nome de vocês agradeço, né, toda a articulação que vocês fizeram para ter esse momento aqui. É uma grata satisfação enxergar tantos pesquisadores e tantos empresários, mais pesquisadores que empresários, e como tu bem colocou, a Mega Tecnologia ela nasceu em 2003, lá vão seus bons 16, 17 anos, né, de existência, e nós fundamos a empresa na incubadora tecnológica, né. A Mega Tecnologia tem uma ruptura na existência dela, que é 2013, quando, olha que interessante, tá? Quando nós tivemos contato com um aluno de graduação que estava fazendo o TCC dele, e ele procurou a empresa para fazer o TCC na Mega Tecnologia. Ele acabou levantando ali que o nosso posicionamento estratégico, ele não estava harmônico, porque nós éramos oriundos da universidade, tínhamos fundado a empresa na universidade, mas nós não aproveitávamos muito o potencial da universidade. E a partir de 2013 até hoje, nós mudamos a nossa matriz estratégica totalmente para um objetivo muito simples. Nós temos um objetivo estratégico que é visitarmos e firmarmos aliança com o maior número de grupos de pesquisas possíveis. Nós temos uma meta de 4 novos grupos de pesquisa por ano, é uma meta bastante ousada, e transcrevermos e encapsularmos esse conhecimento científico, essa transferência de tecnologia para o mercado, né? Isso na Mega Tecnologia, que é uma das empresas nas quais eu faço parte. Nesse mote de transferir o conhecimento científico, né, a propriedade científica, o capital intelectual para o mercado, nasceu recentemente, há 2 meses, nasceu a Performance Vegetal. Ela já tem quase 1 ano, mas como empresa ela nasceu há 2 meses com um CNPJ limitada, que ela é oriunda ali de uma pós-doc do professor Bruneto. Então, por isso a minha satisfação de vê-lo aqui no grupo, tá? Há 1 ano atrás o Bruneto nos procurou e a gente acabou entendendo que o ideal seria nós desenvolvermos uma empresa. Então, a gente nasceu uma empresa, essa empresa tem subvenção econômica e financeira da FAPERGS, e a gente vai entregar uma inovação através dessa subvenção. Então, o que é importante nisso, né? E também aqui está conosco hoje o Gilney, que é meu sócio na Defenso, e que tem uma unidade de pesquisa aqui na GTEC, de novo, entendendo que esse radar é muito importante. Então, só para dar um contexto para vocês de quem é Santos e, né, como que a gente está acostumado a emparcerar com vocês, pesquisadores, e transferir e explorar isso em conjunto, né? Então, a grosso modo, assim, quais são as experiências que eu reparo, que eu percebo que as empresas precisam estar atentas a um edital como esse, tá? É uma maneira única, ímpar, de obter subvenção para a geração de inovação, tá? É uma oportunidade estratégica, e não importa o tamanho, tá, Silon? A tua pergunta é, algumas empresas novas, não importa o tamanho. A Performance Vegetal tem 4 pessoas e conseguiu, né? A Voale Síntese tem mais de 100 colaboradores e vai conseguir também. A Mega Tecnologia tem 4 colaboradores e consegue.
Quer dizer, não importa muito o tempo da empresa, tem que entender que essa parceria ela é forte, ela precisa ser cultivada, porque a gente acaba sendo competitivo com vocês, né? Olha que interessante, né? Do ponto de vista do empreendedor, a inovação, que é poder transferir essa pesquisa para o mercado, ela dá um destaque competitivo e ela gera agregação de receita por conta dessa comercialização. Pegando 2013 como marco de novo, a Megatecnologia, quando não tinha esse hábito de fortalecer parcerias com grupos de pesquisa, nós estávamos numa faixa de faturamento que nós íamos quebrar. A partir do momento que a gente conseguiu manter esse processo sustentável, nós passamos da casa de alguns dígitos de faturamento, e isso tem se tornado sustentável mesmo em época de pandemia, tá? Eu tenho contratos fechados até março de 2021, por conta de P&D. Gente, quem é que tem isso hoje de receita garantida? Né? Então, assim, ó, isso é laboratório que está sendo aparado, pós-graduando que está sendo, né, qualificado, participando de seminário, bolsa para pesquisador e recurso para empresa, que a gente não pode perder essas oportunidades. O DAI é uma das oportunidades que tem que ser construída para se aproveitar, não é agora, provavelmente, que a gente vai resolver o problema, né? E olhando assim, ó, em termos de oportunidades e vantagens desse edital, eu vejo que redução de custos, uma relação institucional com a própria Agitec, né, e através desse órgão que é a Agitec, e detalhe, tá, não é só um RH, eu tenho colegas que se frustram muito indo na universidade e contratando de forma livre e direta um acadêmico ou um mestrando ou um doutorando, e isso é frustrante, porque junto com esse pesquisador, junto com esse pós-doc, com esse, né, acadêmico de iniciação científica, tem que vir junto todo um aparato institucional que a universidade pode fornecer, e o grupo de pesquisa também pode fornecer. Então, o DAI não pega só um recurso humano, ele pega toda uma infraestrutura, toda uma instituição, e isso é uma oportunidade, de novo. O próprio Thiago comentou que daqui a pouco mais, se precisar trocar alguém, a gente troca. Tu não consegue fazer isso sozinho na relação 1 para 1, empresa contratado, mas usando esse canal, sim, isso aí é uma dádiva, né? É um amadurecimento da relação. Principalmente, vejo também como vantagem para o UFSM e para o grupo de pesquisa, vocês vão ganhar um parceiro que vai traduzir a pesquisa num produto. E isso é incrível, porque se esse negócio der problema, essa geringonça, com todo o perdão da expressão, tá? Se essa geringonça der problema às 3 da manhã, não vão ligar para o grupo de pesquisa, vão ligar para nós, que vamos manter um suporte 24/7. Então, a colocação desse produto no mercado, a exploração comercial disso, chegar no consumidor, é algo que nos cabe como iniciativa privada. Assim como tu fundamental, o Andiel falou uma coisa muito importante, né? Tu escrever corretamente os requisitos que o edital pede, não é uma coisa que nós, empresários, estamos acostumados a fazer. A fundamentação teórica é algo que vocês fazem muito bem. Então, a parceria é simbiótica, a gente precisa abrir mais esse processo de parceria, né? E principalmente a função da Agitec, que é, de fato, o que chancela tudo isso, é regular essa interface público-privada, porque, às vezes, no afã, no entusiasmo, nós, os empresários, e vocês, os pesquisadores, esquecem, né, naquele entusiasmo de fazer a coisa funcionar, esquecem que isso é uma parceria público-privada, né? Principalmente envolvendo a UFSM. E isso tem todo um processo e um procedimento de transferência de conhecimento e que tem que ser muito bem regulado. Então, ter a Agitec nesse aspecto é fundamental, tá? Só quero dar um break aqui no que eu estou falando. Silon, Andiel, se vocês quiserem fazer mais algumas perguntas, eu ainda tenho mais alguns apontamentos, tá? Tá, Santos, eu vou aproveitar. Nós temos uma razão de quase 4 pesquisadores para um empresário no grupo, né? Porque é uma relação que, embora seja muito antiga, entre pesquisa e empresas, para nós ainda, como FSM, é bastante nova, e também para os empresários da região, enfim, é bastante nova. E a gente vê muitas perguntas nesse sentido. O que o pesquisador pode esperar de entrega da empresa e o que a empresa pode esperar de entrega do pesquisador? Perfeito, perfeito.
Excelente a pergunta. Eu creio que cada um tem que fazer muito bem aquilo que faz e que sabe fazer, né? Então, o que, por exemplo, nós, enquanto empresa, esperamos dos pesquisadores? Que eles tragam, né, o estado da arte. Isso é importante. Ninguém faz inovação não tendo uma ideia muito completa do estado da arte, e isso vocês fazem muito bem como pesquisadores, né? Vocês leem muito, são muito atualizados em relação ao que está se pesquisando, etc. Segundo, o que a gente espera do pesquisador? Que ele seja muito competente na área a qual ele pesquisa, então que ele possa trazer contribuições de fato novas, né? Não mais do mesmo, e isso nos dá, enquanto empresários, uma possibilidade de trazer algo novo, né? Mas aí tem que ter um cuidado, né? A gente precisa separar a invenção da inovação. O que eu imagino que os pesquisadores precisam entender, esperar de nós, empresários, que a gente consiga comercializar essa novidade e transformar esse conhecimento em nota fiscal, né? Então, trazer algo que é mais barato, ou mais rápido, ou mais preciso, ou mais robusto, não se faz sozinho, é custoso para o empresário fazer isso, e é trabalhoso e dificultoso, talvez até desconfortável para um pesquisador comercializar, não seria nem cabível. Então, acho que essa simbiose, ela precisa ter a maturidade, Silon, e precisa ter o autoconhecimento de cada lado, de que cada um precisa fazer muito bem a sua parte, né? A gente está falando de negócio, e isso, no final das contas, é lucro, é realimentar, até para eu poder fazer um novo projeto, e daqui a pouco mais eu até pagar a contrapartida desse edital, né? Se me permite mais um apontamento assim muito singelo, externalizando para vocês, tá, pessoal, quais foram as grandes dificuldades que nós tivemos no início, lá em 2013, quando a gente tomou a decisão de reforçar essa parceria com os pesquisadores. Primeiro, tá, a gente não sabia nem quem procurar, nós não sabíamos nem quais eram os grupos de pesquisa que a UFSM tinham. Não existia, não era fácil o acesso para nós, enquanto empresário, um catálogo de grupos de pesquisas e linhas de pesquisa. Começa por aí. Segundo, não era fácil para a gente saber com quem falar, porque daqui a pouco mais você vai pelo coordenador do grupo, cara, esse cara é super ocupado, né? Daqui a pouco mais, que pesquisadores no grupo de pesquisa têm uma interface mais comercial. Então, esse é algo para a gente desenvolver juntos, tá? Porque daqui a pouco mais dessas oportunidades saem coisas boas para ambos os lados, né? E pior, tá? No final da jornada desse contato, às vezes a gente tinha uma certeza clara que ou não nos entendiam, ou até nos achavam assim, tipo, como assim querem roubar a pesquisa? Claro que isso não acontece, obviamente, né? A gente amadureceu muito, mas como assim querem comercializar a pesquisa? Sim, o empresário tem esse olhar, ele quer fazer dinheiro com as coisas, né? Então, acho que a gente precisa azeitar essa relação e talvez até um modelo vou usar aqui uma comparação meio esdrúxula, mas um balcão de apresentações de problemas / oportunidades, certamente nós fomentaríamos muito o potencial de não pedir mais 10 bolsas, e sim talvez 100 bolsas ou 200 bolsas, né? Obrigado, Santos. E uma das coisas que o edital traz, né, por exemplo, a divulgação por LinkedIn, por Instagram, plataformas digitais, isso mostra o quê? Que os grupos de pesquisa, eles não podem e não devem ser empresas, mas eles vão ter que acabar tendo modelos de gestão de empresa, porque eles precisam se comunicar eficientemente como uma empresa, eles precisam comunicar que dão retorno para a sociedade, como uma empresa comunica que dá retorno, e precisa comunicar que a sua pesquisa dá retorno à sociedade de alguma forma, como uma empresa faz e se comunica. Eu vou aproveitar e fazer alguns em bloco. Nós temos aqui para o Tiago, para o Angel e também para o Santos. Tá? Nós temos perguntas aqui, eu vou ler algumas em bloco, que elas têm bastante afinidade uma com a outra, do professor Alencar Machado, da professora Neila Richards, da professora Luciane Canha, e depois vou ler uma do Alexandre, da empresa Legrand, depois eu faço um novo bloco. Se por acaso nós não conseguirmos responder todas as perguntas pelo tempo e tal, a reunião, como eu falei, está sendo gravada, nós temos as perguntas no chat, nós vamos encaminhar para o Angel e para o Tiago e para o Santos,
e nós juntamos as respostas, os e-mails dos professores a gente localiza facilmente, nós temos, e pode ser localizado pelo CI, pelo Lattes, e o e-mail das empresas, eu peço que se alguma empresa aqui presente a gente não tenha o e-mail, deixe registrado no chat que a gente também responde via e-mail, e obviamente a GTEC está aberta em qualquer um dos seus e-mails, telefone, WhatsApp e a PRPGP para responder perguntas a qualquer momento, né? Não é esse o nosso único canal de comunicação, nem com os pesquisadores, nem com as empresas. Nós temos vários outros que podem ser acessados. Então, a empresa deverá pagar as taxas da FATEC e o FSM, se sim, esse valor está incluído nos R$10.000 ou é investimento extra. A contrapartida da empresa parceira pode ser a manutenção dos equipamentos pré-existentes na UFSM, laboratório. Instituição de pesquisa sem fins lucrativos pode entrar como empresa. E essas são as perguntas dos professores. A pergunta do Alexandre, da Legrand: qual é o tempo mínimo de pesquisa equivalente aos 10.000 ou 20.000? Depois eu faço um outro bloco de perguntas. Professor Angel Santos. César. Eu acho que não sei se eu posso... Pode, vai lá, professor. Algumas dessas perguntas a gente estava comentando aqui no chat, né? Várias delas, né? Começar pela empresa, né? Acho que depois me coloca... essa foi uma das dúvidas que surgiu no edital de 2018, se uma empresa sem fins lucrativos poderia entrar como uma empresa participante. E nesse edital não tem nenhum contraponto para que essa empresa possa participar, desde que ela mantenha uma contrapartida mínima, ela pode colocar. A questão de contrapartida também, do tempo, né, foi perguntado, quanto tempo ela fica, o aluno fica na empresa, ou se há uma obrigatoriedade. Na verdade, isso está bem livre no edital, não existe uma obrigatoriedade, tanto que eles colocam que, olha assim, o tempo, de quanto tempo o aluno vai ficar na empresa, é um acordo entre o supervisor dele na empresa, o orientador, e desde que ele desenvolva o projeto, e desenvolva também as atividades dele dentro do programa de pós-graduação. Então, isso está livre dentro do edital. Logicamente, né, uma grande parte das empresas que vão estar trabalhando ali, talvez elas precisem que o aluno vá lá e trabalhe dentro da empresa para desenvolver projetos que são de demanda. Agora, pode sim acontecer situações em que a empresa X tem uma demanda e essa demanda possa ser completamente feita num ambiente, né, num outro tipo de ambiente, mas a maioria que a gente pegou já até agora é um tempo que o aluno fica, lembrando que esse tempo é livre. A questão do preço, né, na verdade, a contrapartida foi também uma das discussões que teve na reunião do CNPq, e por isso que a gente colocou isso na carta convite. Esses 10.000 mínimo não está incluído, e está bem claro no edital, não está incluído as taxas de administração ou taxas que, por exemplo, a FATEC possa cobrar. Então, por isso que na carta convite a gente solicitou um adicional aí de 20%, que seria os 10% da FSM e os 10% da FATEC. Poderíamos discutir isso depois, sim, teria que ver com o presidente da FATEC, né, com o diretor, da FATEC, se conseguiria baixar isso, mas é para deixar claro que, assim, o CNPq, ele não abriu mão dessa questão, só não, a contrapartida mínima não pode incluir a taxa de administração que é feita aí quando se tem uma contrapartida financeira, né? Obviamente, quando tem a questão de doação de equipamentos, etc., não teria problema. A questão, qual foi a outra, acho que colocaram? Agora não lembro, desculpa. Do que pode ser contrapartida de material de... A questão do que pode ser considerado como contrapartida, existe uma definição ali do que a principal questão é material permanente ou de custeio, ou seja, há uma abrangência nesse sentido. O que se coloca é mensurável, né? E a questão da comprovação, então isso é uma questão bastante importante. Não me parece haver uma limitação nesse sentido, ou seja, se é permanente ou custeio, em termos contábeis, há a possibilidade bem abrangente. Somente a questão de comprovação, porque a gente tem que ver o que é valor mensurável, eles têm uma fórmula dentro do edital ali,
que eu não entrei para uma questão técnica, de uma fórmula matemática, mas essa contrapartida econômica, no caso, ela tem que ser mensurável e por meio da doação, e nesse caso, obviamente, como o professor Thiago acabou de falar, não entraria questões de taxas, até porque não faria sentido, né? Então, somente contrapartidas financeiras teriam essas taxas extras, digamos assim, né, que seria contrapartida mínima mais essas taxas. Valores econômicos, aí não haveria essa necessidade, só tem que ter essa formalização, digamos assim, da doação, no caso de ser questionado uma prestação de contas, né? Havendo essa possibilidade, não me parece haver muito esse limite, parece ser bem abrangente com relação a isso. E um comentário, professor, não sei se foi essa o intuito da pergunta, não li a pergunta, mas talvez um questionamento que tenha sido feito é quanto ao prazo, digamos assim, do projeto, porque daí tu tem, né, um programa de doutorado, né, um projeto de doutorado, ele tem um prazo de mestrado, se eu puder falar um pouquinho rapidamente sobre isso. Sim, os prazos que eles colocam, até eu coloquei ali na minha apresentação o quanto de bolsa, né, o item financiável, as bolsas, elas têm um prazo, né, de acontecer de 24 meses para a bolsa de mestrado e 48 meses para a bolsa de doutorado. Esse é a partir do momento que tu assina, né, que tu indica o aluno, sendo que pode acontecer, né, por exemplo, eu indicar um aluno 6 meses depois, né, ficou aquela bolsa ociosa, não quer dizer que ele vai ganhar 48, ele vai finalizar no momento em que se finaliza o programa DAI. Então, durante o programa DAI em que eu tenho aluno, vai ter essa contrapartida da empresa, né? O que pode acontecer, por exemplo, eu tenho um aluno X que finalizou em menos tempo e eu coloco outro aluno que está trabalhando ainda no mesmo projeto para receber essa bolsa. Isso é factível de se fazer, tá? Então, o tempo em que a empresa vai estar dando essa contrapartida é o tempo em que esse projeto, né, e que está sendo desenvolvido. Obviamente, pode acontecer, vou dar um exemplo que aconteceu na UFABC, de uma das empresas quebrarem. Então, a empresa quebrou, né, foi o que aconteceu, e a empresa simplesmente não tem mais como dar, deu falência e tal, e o que aconteceu? O projeto da UFABC, eles foram captar novas empresas. Então, para quem é pesquisador também, isso é uma coisa interessante no DAI. Há possibilidade ainda, depois do projeto aprovado, de se captar novas empresas. Claro que isso passa por uma análise do CNPq, mas até em 2018, quando a gente teve a reunião, isso foi discutido lá, que os projetos eles poderiam ainda ter captação de novas empresas. Tanto que um dos itens do projeto é política de captação de novas empresas. Então, por exemplo, pensando do lado do aluno, se o aluno desistir ou acontecer qualquer problema com o aluno, você troca, a mesma coisa pode acontecer com a empresa, né? O grande problema é que, às vezes, você prejudica todo um projeto que está em andamento, enfim, e aí talvez o DAI, né, o DAI ou mais seja prejudicado ou não tenha como atingir todas as metas que foram propostas no início. Thiago, se me permite até uma colaboração, estava olhando as perguntas no chat aqui, acho que o Silvão vai empacotá-las no outro bloco depois, né, e até o que o Edial colocou, que você estava falando também, esse recurso é bem interessante, tá? O que eu vou dizer é bem para empresário, então talvez os senhores pesquisadores não tomem isso como rude, por favor, tá? Mas assim, ó, esse não é um dinheiro de graça, tá? Isso é bem importante, não é um dinheiro de graça. Isso aqui, para os meus colegas empresários, não é algo que estão dando para vocês, não. Isso é uma oportunidade estratégica, porque se na relação com o grupo de pesquisa eu fortaleço ele, eu estou melhor, porque daí eu vou ter um grupo de pesquisa mais forte, né? Então é bem um processo de realimentação e tem que ser muito bem planejado. Não quero jogar um balde de água fria aqui nas intenções, mas é assim, ó, eu enquanto empresa tenho um gap tecnológico, eu não sei resolver um pepino, tá? E aí eu olho ali com as linhas temáticas de pesquisa e tem um pesquisador ou um grupo de pesquisa que são fera naquilo, tá? Como é, por exemplo, os grupos de pesquisa que a Mega Tecnologia tem relação duradoura, como o CESP. Os caras são fera naquele negócio. É natural a gente querer um recurso humano com dedicação, né, para a gente. E aí faz muito sentido pegar esse recurso humano, seja um mestrando, um doutorando, ou até mesmo um IC, né? Agora, isso tem que fazer muito sentido, tem que ser um diferencial competitivo que a empresa observou. E a gente não vai querer 24 meses, a gente vai querer 160 meses,
né? Então, a questão tem que se aproveitar isso como uma oportunidade, não é um dinheiro de graça, tá? Ele é um dinheiro que tem responsabilidade, tem uma relação, né? Então, é importante nesse sentido. Passar, então, para um próximo bloco de perguntas aqui. Vamos, professora Neila. O professor Elvis Carici me pergunta, muito obrigado pela oportunidade, pela explanação. Uma dúvida, a carta convite da UFSM cita como contrapartida da empresa apenas na forma de contrapartida financeira. Entretanto, há a possibilidade de contrapartida ser econômica, equipamentos, conforme comentado pelo Tiago, que são incorporados ao patrimônio da instituição de ensino superior. Há algum motivo para a exclusão desse segundo item do edital da carta, convite da UFSM, ou podemos considerar compra de equipamentos como contrapartida? Já vou ler a pergunta do professor Cassiano Reck. O professor Tiago comentou da importância da parte do trabalho ser executada na própria empresa. É obrigatório ou desejável? Existe tempo mínimo ou máximo? Já foi respondido, né? E eu também, nós temos nas empresas incubadas, não é um edital com bolsas de mestrado e doutorado, é um edital com bolsas de iniciação tecnológica, que o Santos, inclusive, foi contemplado, que é o FIT Empreende, né? E, nesse caso, tem obrigatoriedade do bolsista ir para a empresa. E a gente viu que os resultados são muito superiores a quando o bolsista não vai na empresa, ele fica no grupo de pesquisa. Então, tem que se ter esse cuidado, porque o objetivo é que tenha uma entrega para a empresa. Então, esse cuidado é fundamental. Eu vi que os empresários também estão perguntando se o equipamento, ele obrigatoriamente é de interesse da UFSM. Eu diria que ele tem que ser de interesse do projeto, né? E isso tem que ser pactuado em conjunto. Professor Tiago, antes vocês responderem, mas peço a vocês, pelo adiantado da hora, respostas extremamente objetivas, por favor. Bom, rapidinho, na verdade, a nossa carta convite prevê as duas, acho que já foi respondido, as duas formas de contrapartida. Não lembro qual que era a outra agora, Silão, que tinha o... Peraí, deixa eu... A do professor Cassiano a gente já tinha respondido, né? Uhum. Se é obrigatório ou desejável, existe um tempo mínimo na empresa, né? Não é obrigatório, mas desejável, né? A gente já discutiu. E acho que qual era a outra... Também, né, nós temos uma pergunta em relação aos temas. Os temas são os que estão no edital, né? Mas são os que estão e isso, as áreas prioritárias, né? Essa questão do tema também, só para deixar bem claro, não foi nós que definimos, é o CNPq através de uma portaria do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e o MCTIC, que definiu esses temas prioritários. Nós acredito que todos que estão aqui conseguem se encaixar muito bem nos seus projetos, daqueles temas prioritários. É um edital interação universidade-empresa. Na verdade, o que tem ali é que todos os temas que são de interesse de empresas podem concorrer, porque abre, inclusive, para ciências sociais, humanas, desde que sejam relacionados a temas que vão gerar negócios, né? Que seja a transformação de paper em PIB. Vou aproveitar aqui e ver mais algumas perguntas. O Alexandre, da Legrand, no caso do tempo que um aluno fica na empresa, as despesas de passagem, alimento e estadia por conta da empresa, correto? O bem permanente tem que ser do interesse da UFSM. O professor Alencar Machado, em relação ao registro do projeto, cada pesquisador precisa registrar um projeto de P&D com a empresa específica ou existirá um projeto institucional? O Alexandre da Legrand, o valor da bolsa é por ano ou por período de... E antes de passar para o Ângelo responderem, né, uma coisa muito importante é a gente olhar esse edital não como uma oportunidade única, né, é usar bem uma estratégia que o Santos faz e o Junei, que está nos acompanhando da Síntese, também tem em mente. Um edital não é uma via de relacionamento único com a universidade.
um edital é uma porta que se abre para te aprofundar relacionamentos existentes ou para te abrir ela e iniciar relacionamentos que podem ser longos e duradouros, porque vem muito mais editais por aí, a gente sabe disso. Tem vários outros editais que saíram esse ano de interação universidade-empresa, e a intenção, a possibilidade é muito grande de que tenhamos vários outros editais. Então, o que as empresas precisam é construir uma estratégia de interação com grupos de pesquisa para captarem recursos em conjunto e se tornarem cada vez mais fortes no mercado. E os grupos de pesquisa, por sua vez, se querem que a sua pesquisa tenha mais recursos, precisam de uma estratégia de interação com empresas para terem resultados e terem mais força para captar recursos e se estruturarem. Professor Tiago, Ângel... Silon, se me permite, rápido e pontualmente, daí eu já não consumo mais o tempo de ambos, tá? Só para dar, assim, ó, duas informações para os meus colegas empresários de como essa prática funciona, tá? O DAI é apenas, o senhor está corretíssimo, o DAI é apenas um dos editais. Existem milhares e eles estão cheios de recursos e carecem de bons projetos. Bons projetos significa boa relação com o grupo de pesquisa e boa parceria desse grupo de pesquisa com uma iniciativa privada. Hoje em dia, se você não tem esse binômio, fica cada vez mais difícil aprovar projetos, porque as pessoas querem produtos no final, né? Só para dar uma informação para vocês, para atiçar um pouquinho mais, né, o desejo de faturamento, um projeto de P&D, vou sair um pouquinho do DAI agora, tá? Um projeto de P&D que também é submetido por uma parceria com um grupo de pesquisa, ele gira na casa de 3 milhões, 4 milhões. Frequentemente, as empresas ficam com 10, às vezes 15, tal, 10 a 15, 5% desse valor. Não tomem como pouco, tá? Porque na parceria, a gente na simbiose, a gente consegue submeter mais de um projeto ao mesmo tempo. Eu não vou revelar para vocês aqui o faturamento da empresa, né? Eu só falei para vocês que eu estou bem na época da pandemia, o faturamento garantido até março de 2021, né? E 80% disso vem dos P&Ds, né? Então, o que acontece? Mas vem cá, e esse outro dinheiro, esse 95% fica tudo com o grupo de pesquisa? É claro que fica. É aparar laboratório, isso é caríssimo, tá? Aparelhar laboratório é caríssimo, e um laboratório mais bem aparelhado significa que no próximo PD o binômio empresa-grupo de pesquisa está mais forte, é qualificar pesquisador, são novos doutores que vão sendo qualificados, e é mais gente capaz para desenvolver mais pesquisa, vão ser novas linhas temáticas, tá? E obviamente, custear participação em congressos e feiras internacionais para os pesquisadores, porque lá eles acabam bebendo da água mais pura. Então, gente, faz muito sentido. E a gente, enquanto empresário, não pode abrir o olho, tá? Porque, na verdade, assim, é muito caro. Uma estadia internacional é cara, congresso é caro, dá trabalho escrever artigo, né? E dá trabalho se manter na vanguarda. Os pesquisadores precisam, e não é dinheiro para eles, é dinheiro para laboratório. Então, gente, assim, ó, a gente tem que pensar em conjunto, tem que aprender a pensar em conjunto, né? E uma outra questão muito, muito pontual também, aonde a gente está ganhando dinheiro? A gente tem, na mega tecnologia, né? A gente tem percebido problemas recorrentes que acontecem nas entregas dos nossos projetos P&Ds. O que nós estamos olhando com isso? Quando esses problemas recorrentes acontecem por uma carência do meu cliente, ou por uma deficiência do grupo de pesquisa, ou por um gap tecnológico numa empresa, na minha empresa, a gente tem contemplado, tem se agraciado dos editais do DAI para pegar um doutorando e desenvolver um driver, um acoplamento, uma interface para eu levar o meu produto mais redondinho. Se eu fosse tirar do bolso esse dinheiro, gente, 10 mil, assim, ó, é no primeiro mês que pagar um doutor. Então, 10 mil é pouco, se tu for olhar o ganho que se tem com esse projeto. Então, é custo do dinheiro, não adianta, né? Joia. Deixa eu, se eu puder comentar com relação a essa questão da formalização rapidamente, que até porque foi questionado antes, eu também não pude, mas objetivamente, tá? Existem duas formas. Essa é a formalização do projeto depois, havendo a aprovação, a formalização, nós já temos um projeto com a nossa fundação que ele meio que abrange, não chamaria de guarda-chuva, mas chamaria de global, como um projeto que abrange alguns contratos que podem ser executados já diretamente por lá. Se houver a necessidade de discussões mais técnicas, não,
complexas juridicamente, questões de propriedade intelectual, exploração comercial, se a gente tiver que entrar um pouco mais a fundo nesse mérito, a gente faria um projeto específico com um contrato específico. Mas já há uma pré-formalização, digamos assim, ou já há um projeto esperando na FATEC para que isso seja feito de maneira bastante ágil. Claro que varia de acordo com essa complexidade, a gente vai teria que fazer essa escolha no momento oportuno, mas seja de uma maneira ou seja de outra, a gente já tem uma opção mais ágil, e se for necessário, a gente pode ir para um caminho um pouco mais complexo para poder dar mais essa segurança jurídica para todo mundo envolvido e definir bem essa expectativa, tá? Com relação à formalização, brevemente um comentário sobre isso, ok? Eu vou também finalizar pela adiantada hora, só discutir duas perguntas que foram feitas. O primeiro, tinham comentado sobre se o valor da bolsa é por ano ou pelo período todo, né? Na verdade, a suplementação ali que é pedida da empresa, ela pode ser feita, ela para todo o período, né? Para aquele aluno. Então, você pode fazer em uma entrada lá, 10 mil para ele ficar o mestrado todo, ou dar isso ao longo de tempo, né, em parcelas. Isso é completamente discutível. Então, os 20 mil do doutorado não é 20 mil por mês, é para todo aquele período. Mas você pode fazer em uma vez ou em diferentes parcelas, tá? Isso é combinado. A questão de se a empresa paga deslocamento do aluno, enfim, isso não tem nada sobre isso, ou nessa questão no edital, nunca foi levantado, mas é uma questão super interessante. O que o edital diz? Ele diz que a empresa tem que dar uma contrapartida mínima de dinheiro, mas pode dar outras formas de suplementação, né, desde que isso não gere vínculo empregatício com aquele aluno. Então, não acredito que entraria nessa questão de talvez eu suplementar uma alimentação para alunos, se assim for interessante, é uma forma de suplementação, desde que não gere vínculo empregatício. Acho que eram essas duas que tinham colocado para mim. E, mais uma vez, assim, agradeço o Santos também pela esse teu depoimento, porque eu acho que é um depoimento assim, que todo pesquisador gostaria de ouvir. Então, me coloco aqui na posição de todos os programas de pós-graduação, ver que tem pessoas que têm essa visão, e muito obrigado. Espero que nós também, programas de pós-graduação, possamos contribuir com os anseios que vocês, porque, afinal de contas, as coisas têm que andar em conjunto, né? A gente tem que também traduzir as nossas linhas de pesquisa para algo que seja uma demanda importante. Acho que a universidade ela tem essa veia, tem muitos programas que têm essa veia, tem programas de pós-graduação que trabalharam já com o DAI, que têm desenvolvido projetos importantíssimos. Tu és um, né, dos nossos parceiros no DAI, e espero que essa parceria continue. Então, muito obrigado aí, e repasso ao Silon. Tá, professor Thiago Santos, quer fazer algumas considerações finais? Acho Santos que congelou. Não acredito que a gente precisa, uma sugestão, tá, Silon? Vocês fazem um trabalho excelente na GTEC. Eu não quero pecar pelo exagero, tá? Mas acredito que nós poderíamos aumentar, dentro do possível, as frequências dessas rodadas de comunicação, porque a gente precisa aproximar mais. Tem muita gente boa vindo para cá como espectador, e a gente tem que transformar em protagonista, tem que botar na roda, né? Então, assim, a gente está comunicando, né, professor Thiago, que só tem ganhos essa parceria, e só tem ganhos, gente, só tem ganhos, é estratégico, né? Então, assim, tem que perder os medos de ambos os lados, a gente tem que estar mais próximo. Com certeza, na verdade, é uma relação de sinergia em que os dois lados têm muito a ganhar, né? Sabendo dividir, os dois têm muito a ganhar. Angel, gostaria de fazer algumas considerações finais? Gostaria. Nessa mesma linha do Santos também, só reforçar a questão da transferência de tecnologia que está sob minha coordenação. E isso a nossa bandeira é justamente essa, Santos. Eu não poderia concordar mais, 2 joinhas, inclusive fiz enquanto tu falava, porque sim, a gente tem que azeitar mais essa comunicação, a gente tem que fazer mais esses encontros, a gente tem essa intenção, a gente já está fazendo mapeamento de laboratórios, da expertise na universidade, a gente está fazendo mapeamento dos programas de pós-graduação, das experiências que eles têm, tentando pensar em ferramentas computacionais que possam ajudar isso, cadastro de demandas, cadastros de ofertas, tentar fazer esse match. A gente está trabalhando exatamente nessa linha, e a gente está tentando avançar o máximo possível para poder desmistificar um pouco essa relação.
mostrar e demonstrar, ou pelo menos argumentar o quão colaborativo e o quão construtivo isso pode ser para a empresa, para a universidade, para o país, para tudo, para todo mundo. Isso é uma parceria ganha-ganha, é extremamente relevante. Também a nossa intenção é intensificar cada vez mais isso. Muito bom ouvir esse teu relato, concordo plenamente com ele, e a gente está seguindo nesse caminho, e cada vez mais eu espero que a gente consiga alcançar esses objetivos. O Silão vai me matar, né? Mais 5 segundos. Só uma mensagem para os pesquisadores, tá? Vocês que vivem numa esfera pública, né? Eu ouvi as palavras do reitor Burman, tá? E sem nenhum tipo de manipulação a ele, muito pelo contrário, mas foi algo que me marcou na primeira gestão dele, e ele falou o seguinte, e isso cada vez é mais verdade: com os sucessivos cortes que nós estamos sofrendo, que vocês estão sofrendo, a parceria com a iniciativa privada pode ser uma alavancagem de recursos, tá? Porque esse dinheiro é um dinheiro subvencionado, a gente não precisa devolver, é importante isso. Disso pode gerar produto, desse produto com proteção intelectual pode haver royalties, e esses royalties significam repasses para os grupos, né, para o pesquisador do grupo. Então, assim, obter recursos a partir do que vocês fazem de melhor, do belo que é a pesquisa, não é feio, muito pelo contrário, a gente só tem que jogar as regras corretas. Assim, é uma oportunidade excelente de nós conseguirmos trazer ganhos para os grupos de pesquisa, o que hoje é raríssimo. Não podemos perder essa oportunidade. Muito obrigado, Santos. É importante ressaltar que nós temos a presença de pesquisadores de outros campi da UFSM, que não só de Santa Maria. Eu ouvi aqui o professor João Pedro, de Palmeira das Missões. Quero agradecer ao pessoal, toda a equipe da GITEC que trabalhou no evento. Estão aqui a Lauren,